Eu quero deixar uma palavra para você, eu até preguei ela no domingo. Se encontra em Mateus 14, versículo 29. Mateus 14, versículo 29. Fala da Jesus andando acima do mar. Versículo 29 diz assim: E disse ele, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as ondas para ir ter com Jesus. Amém, querido? Amém. Eu pregava, eu dizia que aqui tem alguns ensinamentos para nós. O primeiro ensinamento é o desejo de sair do problema. Você está no barco com problema. Naquele barco tinha outros discípulos, tinha mais alguns discípulos com Jesus que estava pelejando, naquela situação, mas somente Pedro teve a coragem de abandonar aquela condição de aflição e ter com aquele que resolve o problema. E eu falava, interessante, irmãos, que a Bíblia fala que o barco estava sendo açoitado. Então, quando Jesus não vem no mar de marinheiro, não é isso? Mar tranquilo. Jesus vem andando sobre o mar. E quando Pedro sai, ele também não sai no mar espelhado, tranquilo. Pedro sai no mar revolto. E interessante que ele deixa aqueles para trás, aquela situação para trás, e ele vai ao encontro. Nós precisamos, irmãos, de deixar o nosso barco da aflição, da angústia, do sofrimento, ter a coragem de deixar e ir ao encontro daquele que resolve tudo. Interessante que quando ele sai, ele deixa os outros lá, ele deixa os outros no sofrimento, na aflição. Imagina você, querido irmão, aqueles homens ainda passando por um momento, e Pedro agora indo sobre o mar. Ele largou tudo e vai, mas no momento, irmãos, que ele sai, que ele vai de encontro àquele que resolve, aquele que tem o controle de todas as coisas. Ele sabia que ele é o Criador, controla o vento, o mar, controla todas as coisas, controla a tua vida, amém, querido? Controla a minha, a tua vida. Pedro vai firme na direção daquele que resolve tudo, mas no momento, a Bíblia não diz, ela só diz que ele olhou para a circunstância e começou a afundar. Talvez Pedro entrou naquele momento, diz assim, eu estou aqui bem, e eles ainda estão lá pelejando. E ele, quando começa a olhar para o sofrimento dos outros, aí a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar. E aí Jesus toca e fala assim, homem de pouca fé. E interessante, irmãos, que o mar só volta a ficar calmo quando eles voltam para o barco. Aleluia. Quando ele volta para o barco. E aí quando ele começa a afundar, que ele olha para as dificuldades, a Bíblia fala que ele começa a afundar e ele pede socorro. E o Senhor estende a mão e fala, por que duvidaste? O que nós precisamos de entender, o que eu aprendo nessa palavra, é que nós primeiro precisamos de sair daquilo que está nos afligindo, daquilo que nos está nos angustiando, e entender que nós temos um Deus que resolve todas as coisas. É difícil, irmão, é complicado, mas se Ele não vem como um fantasma, Ele vem por cima do mar para acolher a nós. Ele vem a nosso socorro, Ele nunca nos deixou desamparado. Mas o que acontece também? Nós precisamos de confiar, porque quando a gente duvida, a gente volta para a mesma situação que nós estávamos antes. E aí, a gente costuma dizer que dá mais trabalho para o Senhor, porque agora Ele tem que nos segurar pela mão. Então, irmãos, aprenda uma coisa que eu aprendi. Passamos por um momento de dificuldade, passamos por luta, passamos por tempestade, mas existe um Deus que Ele acalma toda a tempestade, que Ele controla o tempo, controla a situação, e que nós precisamos de ir ao encontro, aleluia, que nós precisamos de ir ao encontro dEle, porque Ele vai resolver a minha e a tua situação. Agora, não duvide do poder do Deus que tem todo o poder. Em Lucas 1,37 fala que não há impossível para Ele. Talvez o seu barco está com problema, talvez você está aqui dentro hoje com algumas situações que ninguém consegue resolver, talvez você já perdeu a esperança, mas eu quero te encorajar nessa noite a sair do barco e dizer, Senhor,
eis-me aqui, faz-me ter um encontro contigo, acalma essa tempestade da minha vida, e eu creio que Deus vai fazer aquilo que está no seu coração. Amém, querido? Amém? Receba essa palavra nessa noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.